Para quem não estava na aula passada, eu sou o professor João Henrique, sou professor de Física de vocês, alunos da segunda série do ensino médio, e vamos hoje fazer a aula 2 do material digital, que é sobre a conservação da energia, onde nós vamos fazer uma retomada da aula que tivemos na aula passada, que fala da primeira lei da termodinâmica. Então, é sobre isso que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje. Então, para a gente só retomar aqui, para a gente saber para onde a gente vai, o objetivo da nossa aula hoje é discutir como o calor e o trabalho podem afetar a energia do sistema. E também vamos ver como calcular a variação da energia no sistema considerando o gás ideal. Tá? Então, vamos começar pela retomada. Então, na retomada, vamos considerar aqui o nosso sistema termodinâmico. Então, o sistema termodinâmico é um sistema que recebe calor, esse sistema tem um gás, e ao receber calor, duas coisas acontecem. Uma parte dessa energia é convertida em trabalho, que é a expansão do gás, que gera um deslocamento, e a outra parte é convertida em variação da energia interna. Como que evidencia isso? Pela variação da temperatura. Então, se eu forneço calor, tem um aumento da temperatura, é porque eu tenho a variação da energia interna do sistema. Se eu tenho a expansão, é porque eu tenho a realização do trabalho. Então, lembrando que a gente está considerando a primeira lei da termodinâmica, em que todo esse calor de entrada é equivalente ao calor de saída. Ou seja, a soma do trabalho com a variação da energia interna equivale à energia do calor fornecido. Então, nós escrevemos a equação que é a quantidade de calor, que é a somatória do trabalho, mais a variação da energia interna. Outra coisa importante que nós temos que considerar é que quando nós fornecemos o calor, pode acontecer a seguinte situação: posso não ter variação da temperatura, ou seja, a variação da energia interna pode ser zero, e quando isso acontecer, toda a quantidade de calor fornecida pelo sistema vai ser convertida em trabalho. Pode acontecer também de não ter a realização do trabalho, ou seja, não ter expansão nem compressão. Se isso acontecer, toda a quantidade de calor fornecida pelo sistema vai ser igual à variação da energia interna, que vai fazer a temperatura do sistema aumentar. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos retomar da aula passada para dar sequência na aula de hoje. A outra coisa que nós precisamos retomar é a conversão de sinais das variáveis do sistema termodinâmico. Então, quando que essas energias vão ser positivas e quando elas vão ser negativas? Então, vamos considerar a situação. Quando a quantidade de calor, o gás receber essa energia, ou seja, o gás recebe calor, essa quantidade de calor que vai ser considerada positiva. Caso o sistema esteja cedendo calor para o meio, nós vamos considerar que essa quantidade de calor é negativa. Podemos ter também, agora em relação ao trabalho. Se eu tenho expansão, ou seja, o gás realizou o trabalho, então daí nesse caso aqui, o trabalho vai ser positivo. Então, se eu tiver uma expansão, trabalho positivo, e consequentemente, se eu tiver uma compressão, o trabalho vai ser negativo. E também em relação à variação da energia interna. Se a temperatura aumentar, significa que a variação da energia interna aumentou, porque a energia interna aumentou positivamente, tá? Então o valor vai ser positivo. E se por um acaso a temperatura diminuir, significa que a energia interna também diminuiu, a variação da energia interna vai ser negativa. Então essa é uma das coisas que nós precisamos compreender para nós podermos trilhar aí o conceito da aula de hoje, por isso que nós começamos com essa retomada. Agora vamos aplicar isso que nós estamos discutindo em uma situação onde nós vamos ter que aplicar essa questão do sinal e vamos ter também que aplicar essa questão da primeira lei, como trabalhar com ela. Tá? Então a situação 1 diz o seguinte: analise a situação. A temperatura do sistema aumentou ou diminuiu? Justifique sua resposta. E depois tem a pergunta B: qual foi a variação da energia interna? Então nós vamos considerar esse esquema que está aqui. Vou até apagar aqui, para a gente poder entender melhor. Repare que esse sistema recebe 80 joules de calor e realiza um trabalho de 20 joules. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Nós temos que a quantidade de calor é positiva, porque ele recebe, que é 80 joules. Nós temos aí que o trabalho realizado também é positivo, porque eu tive uma expansão, que é um trabalho de 20 joules. Se eu considerar
que a energia que entra, que é 80, tem que equivaler à energia que sai. Eu estou vendo que está saindo só 20, significa que para 80 falta 60 joules. Esses 60 joules foi para onde? Foi para a energia interna. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Nesse caso, se a energia interna é positiva, significa que a temperatura aumentou. Então, se a pergunta ali é: verifique se a temperatura aumentou ou diminuiu. Então, nesse caso, a gente já consegue saber se a temperatura aumentou, porque a energia interna vai aumentar. Tá? Então, nós temos aqui temperatura aumenta. E falta só calcular agora, que é a pergunta B. Então, para a gente calcular quanto que é essa energia, nós vamos aplicar a primeira lei, que é a somatória aqui do trabalho, mais o calor que entra e a energia que sai. Como aqui está entrando 80, o trabalho a gente já sabe que é 20, e a gente quer saber o ΔU, vou equalizar aqui a equação, resolver a equação, então vai ficar 80 menos 20 igual a variação, isso aqui vai dar 60 joules, então eu tenho que a variação da energia interna foi de 60 joules. Ou seja, nós nessa aula estudamos o comportamento das variáveis de estado do gás, da energia, e aprendemos a aplicar a primeira lei da termodinâmica, e é isso que era o nosso objetivo. Pessoal, obrigado pela atenção. Espero que tenham compreendido.